Hoje o assunto é bastante especial, né? O assunto aí que as pessoas têm participado mais, têm se interessado mais e trouxeram mais essa questão nos últimos anos, que é a direita e a esquerda no Brasil. E a partir de 2014, com aquela eleição polarizada entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, as pessoas viram no PSDB como uma via mais à direita, né? E o PT seguiu aí com as suas bandeiras mais à esquerda, como sempre. E de lá para cá, as pessoas, sem saber realmente analisar essas questões, olhar no cerne realmente sobre essas ideologias, as pessoas achavam que o PSDB realmente trazia, né, essas propostas de direita. E, baseado nisso, será que o PSDB mesmo, lá na figura do seu Fernando Henrique Cardoso, são mesmo de direita? Nessa altura fica mais fácil de definir, mas quando nós estávamos, digamos assim, mais iludidos ou então com os olhos mais desatentos a essa questão, será que o PSDB mesmo é de ideologia de direita, de centro-direita, centro-esquerda, esquerda, enfim. E baseado nisso, baseado nesse livro aqui que eu tenho lido, né, esse livro aqui, A Arte da Política, a História que Vivi, do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, nós analisaremos aí as passagens da sua vida política que o ex-presidente conta nesse volumoso livro aqui, que são mais de 600 páginas, e aí eu peguei e fiz aqui um apanhado dos principais temas aqui que ele fala de direita, de esquerda, no seu livro, e a partir dessas passagens, dessas citações do Fernando Henrique, nós iremos comentar aqui. Já avisando que eu trarei aqui os fatos do livro, né, do conteúdo, e junto a isso eu estarei dando a minha opinião. Ou seja, as citações do Fernando Henrique, e junto a isso estarei comentando aí sobre o tema. Avisando também aí que esse é um trabalho, um vídeo que eu já venho há muitos anos querendo fazer aí, por conta dos meus afazeres, as minhas atividades, e junto a isso as minhas postergações mesmo. Tenho adiado aí várias vezes, adiado por muito tempo, mas o que eu quero justificar com isso, porque num eventual barulho de carros passando na rua, crianças gritando, cachorro latindo, eu não vou me atentar a esse pequeno detalhe e nada mais vai me impedir de gravar esse vídeo que já vem há muito tempo querendo fazer. E como ele promete ser um assunto bastante longo, já indo direto ao assunto, né, nas passagens desse livro aqui, vamos lá. Aqui na página 56 do livro, ano 1950, Fernando Henrique Cardoso tomou parte de atividades lideradas pelo então clandestino Partido Comunista Brasileiro, PCB, e outras organizações de esquerda, nas campanhas pela paz e o petróleo é nosso. Assinou manifestos contra o stalinismo, período da invasão da Hungria pela União Soviética. Então nós já estamos vendo aqui os primeiros momentos da vida política de Fernando Henrique Cardoso na esquerda. Na página 57 desse livro, abre aspas, Fernando Henrique nos relata: não sacrifiquei minhas convicções democráticas no altar do igualitarismo autoritário, mas igualdade sim, mas não ao preço de mais Estado autoritário e burocrático e menos liberdade individual e coletiva. Apesar de nós vermos aqui as primeiras passagens do Fernando Henrique Cardoso na esquerda, ainda é muito cedo para a gente definir qual foi o grupo que ele mais se encaixava ideologicamente. Tem muita coisa pela frente ainda nesse conteúdo aqui. Página 58. O caso do jegue. Né? O caso do jegue. Esse aqui é um assunto bastante interessante para mim que sou do Nordeste, né? Não tem muito a ver com o tema, né, esse episódio aqui, mas eu vou contar, por conta de ser algo bastante interessante, eu como sendo do Nordeste, muitas pessoas do Nordeste podem estar nos vendo aí, e para quem não é do Nordeste também. O caso do jegue, né, só para ficar uma coisa mais divertida aqui no nosso conteúdo, foi durante a primeira campanha presidencial do Fernando Henrique Cardoso, né, onde ele veio para o Nordeste, na cidade de Delmiro Gouveia, lá no estado de Alagoas, e muito comum no Nordeste encontros de vaqueiros, né, que saem a cavalgar em seus cavalos, enfim, festejando alguma coisa, passeando, enfim. E durante essa visita dele, essa visita em clima político, enfim, de comício e tal, ele foi convidado a montar em um desses cavalos. E aí ele saiu com uma tropa cavalgando, enfim e tal, montado em um cavalo.
E um certo jornal, que eu não me lembro agora, publicou essa matéria sobre essa visita de Fernando Henrique no Nordeste, e de forma pejorativa o jornal usou a palavra jegue, sendo que na verdade Fernando Henrique montou em um cavalo. E Fernando Henrique fala aqui no livro que as pessoas dos jornais, por conta para depreciar sua imagem, por conta de um certo preconceito, né, com essa vivência nordestina, usou o termo jegue a fim de diminuir, de ridicularizar, né, esse episódio aqui que o Fernando Henrique viveu no estado de Alagoas. Lembrando também que ele teve na cidade de Petrolina, Pernambuco, e comeu buchada de bode, né? Comeu buchada de bode durante essas visitas políticas dele aí. E o jornalista perguntou a ele, né, o senhor vai comer isso daí? Ele falou, as pessoas lá na França param em restaurantes de caminhoneiro para se deliciar com isso. E a propósito, isso lá na França se chama Trip à la mode de Caen. Página 70. O MST. O MST pertence a um nicho de resistência à modernidade e é portador de uma utopia regressiva. Página 82. Programa de campanha do MDB de 1974. Nele falávamos de sindicatos, de salário e distribuição de renda, do direito de greve, das questões das mulheres, dos negros, dos índios, enfim, desenhávamos uma política social-democrática. Ou seja, aqui, né, nos seus primeiros momentos, onde ele iniciou no MDB, ele já participava mais, elaborava políticas mais identitárias, que nós vemos hoje na esquerda, que é em defesa de minorias, dos negros, dos gays, talvez, enfim, que não é nenhum demérito. O problema é para que razões eles se utilizam dessas bandeiras, não é isso? Dentro do MDB, continuando aqui, atuavam com significativa presença política setores do PCB e de outras organizações de esquerda de menor porte. Dentro do MDB, que foi, como falei, foi o primeiro partido em que o Fernando Henrique ingressou. Página 83. Havia sido alcançado pelo AI-5, o ato institucional número 5, lá da ditadura militar, que me aposentara compulsoriamente da Cátedra de Ciência Política da USP, em 1969. Agora vale aqui uma atenção muito especial que ele fala. Mas não fora objeto de proibição expressa de me candidatar, pois nunca exercera mandato popular. Enfim, continuando. A interpretação sobre o alcance da punição que me impuseram permitia recursos jurídicos e de recurso em recurso acabei registrado como candidato ao Senado por uma sublegenda do MDB. E aqui mais um acontecimento na vida política do Fernando Henrique, ele que estava por se lançar candidato ao Senado, né? E ele fora apoiado por diversos artistas e intelectuais de esquerda, em especial Chico Buarque de Holanda, o cantor e compositor, que numa bela manhã ligou para o Fernando Henrique Cardoso, né, cantarolando aquilo que viria a ser o jingle da campanha de Fernando Henrique. É uma musiquinha baseada naquela canção do Antônio dos Santos, que fala mais ou menos assim: acorda Maria bonita, acorde e vem fazer café, e aqui o dia já está raiando e a polícia já está no pé. A versão que o Chico fez para o Fernando Henrique foi assim: a gente não quer mais cacique, a gente não quer mais feitor, a gente agora está no pique, Fernando Henrique para senador. Olha só que coisa, né? O Chico dando esse presentinho aí para o Fernando Henrique. Seguindo aqui na página 83, muita atenção também aqui, nesse episódio. Página 83. Um dia recebi um recado do principal dirigente metalúrgico de São Bernardo, por intermédio de Francisco Oliveira, manifestando o desejo de apoiar a candidatura do Fernando Henrique. Eu conhecera Luiz Inácio Lula da Silva no SEBRAP, em 1973. Página 85. Abre aspas. Fernando Henrique nos relata: perguntei a Lula por que resolvera me apoiar. A resposta foi elucidativa: porque você não faz como os outros que vivem dando lições aos trabalhadores, nem se diz senador dos trabalhadores.
Em 1979, Fernando Henrique Cardoso, juntamente com Almino Afonso, Plínio de Arruda Sampaio, José Serra e entre outros, estavam organizando juntamente com Lula o Encontro de São Bernardo, destinados a juntar setores autênticos mais aguerridos do MDB, militantes de esquerda de várias organizações sindicalistas, setores da igreja e intelectuais para decidir passos conjuntos, fosse no sentido de fortalecer o MDB, fosse eventualmente no de tentar fundar um novo partido. Ou seja, Fernando Henrique, Lula, Serra, Almino Afonso se juntaram aí para discutir aí o fortalecimento do partido que já existia, que era o MDB, ou possivelmente fundar um novo partido. Todos esses personagens citados aqui. Almino Afonso e eu fomos uma manhã à casa de Lula, modesta casa de vila suburbana. Lá o encontramos com o sindicalista Enilson Simões, o alemão, uma espécie de seu secretário. Pertencia ao movimento revolucionário 8 de outubro, MR8, aqueles grupos de guerrilha de esquerda que se confrontaram com os militares lá durante o regime militar, né? Esses grupos que iriam treinar em Cuba, treinar a guerrilha e vieram para o Brasil, alguns desses grupos, né? Para aplicar aqui a ditadura do proletariado. Isso é fato, né? Eram pessoas querendo derrubar uma ditadura para implantar uma outra baseada nos seus moldes ideológicos. O Enilson, que pertencia ao movimento revolucionário 8 de outubro, MR8, agrupamento político àquela altura tido como ligado a Cuba, o que Lula parecia ignorar. Página 86. No desenrolar da greve de 1979 em São Bernardo, houve um momento no qual coube recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT, de São Paulo, para julgar os direitos reclamados pelos trabalhadores e a legitimidade da greve. Almir Padzionoto, advogando a causa do sindicato, me convidou para assistir com ele ao julgamento, pois acreditava que haveria uma decisão histórica, com a vitória dos trabalhadores pela primeira vez no regime militar. Fomos ao julgamento e houve vitória. Chegamos ao estádio de futebol de Vila Euclides, onde os trabalhadores se reuniam em assembleia. Entrando pelos fundos, atravessamos a massa de operários até chegar ao pequeno palanque onde estava Lula. Comunicamos o resultado e Lula se dirigiu aos companheiros para encaminhar o fim da greve. A massa protestou, desejava alcançar ainda mais resultados. Ou seja, Fernando Henrique, aqui juntamente com o advogado do sindicalista, dos trabalhadores, foram lá até Lula e as massas que estavam se manifestando, levar lá a decisão judicial para Lula e seus companheiros. Página 87. A formação do PT. Deu-se quando havia competição pela liderança do movimento sindical entre Lula e o Benedito Marcílio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que se elegeu deputado federal. Aproveitou um congresso dos metalúrgicos realizado em Lins, a 430 quilômetros de São Paulo, em janeiro de 1979, para lançar a ideia de um Partido dos Trabalhadores. Anteriormente a isso, Lula comparecera, e eu também, a um encontro de dirigentes sindicais, sobretudo petroleiros, em Camaçari, na Bahia, em 1978. Na reunião, mencionou-se a possibilidade da formação de um Partido dos Trabalhadores. Página 88. Entretanto, transcorreria um ano, com muita discussão e muitos episódios, até que viesse a alteração efetiva na legislação para permitir a formação de partidos. Em dezembro de 1979, antes de o PT ser lançado formalmente, o que ocorreu em reunião no dia 10 de fevereiro de 1980, no tradicional Colégio Sion, na Avenida Higienópolis, em São Paulo, a partir daí o tom passou a ser dado pela presença não só de sindicalistas puros, como de dirigentes sindicais vindos de outros setores que não o metalúrgico, e principalmente de militantes católicos.
oriundos das experiências das comunidades eclesiais de base, além de intelectuais independentes e quadros de várias organizações de esquerda, alguns ligados a grupos que no passado apoiaram a luta armada. E o tom do PT, nos tempos iniciais, era de distanciamento da política institucional. Página 88. O debate que marcou a separação de muitos de nós, participantes das discussões prévias sobre o novo partido, da formação do PT, teve relação direta com esse distanciamento. Eu não acreditava no caminho de um partido que imitasse a tradição da esquerda europeia. Preferia, como escrevi na época, um partido dos assalariados em vez de um partido dos trabalhadores, com conotação de partido proletário. Tampouco acreditava em política sem alianças. Defendia, portanto, o pluripartidarismo e o policlassismo. Página 89. Como eu decidira permanecer no MDB a partir de 1979, transformada em PMDB, tornei-me, após as eleições de 1978, vice-presidente do PMDB. Assumi a presidência da seção paulista. Substituindo Montoro, entrei no Senado em 1983, ainda na vigência do regime autoritário, ou seja, André Franco Montoro deixou a cadeira do Senado, já que ele havia ganhado o governo de São Paulo, e Fernando Henrique foi suplente deste e entrou na sua vaga. Página 130. O sistema partidário brasileiro se foi, portanto, reformulando, mantendo-se o que restou do PMDB como núcleo central, eleitoralmente vigoroso, como ainda hoje nós vemos aí, né? Com o PSDB e o PT à esquerda, e o PFL e o PSD na versão progressista, reformulador, PPR, depois PPB e mais tarde PP à direita. Página 131. Tal como o PT foi a formação partidária que correspondeu a um momento de mobilização de massas urbanas, com o apoio das organizações sindicais e das comunidades eclesiais de base, com seus desdobramentos, apoios ideológico-organizacionais e braços universitários. O PSDB nasceu como consequência da presença de uma classe média urbana, profissional, universitária, mas incorporada às forças modernizadoras da sociedade e da economia. Assim, entre os problemas e os valores que motivaram a formação do PSDB, incluíam-se as das novas funções do Estado e sua abrangência, bem como as da eficiência da gestão pública. Estava em jogo também a valorização da democracia e a necessidade de um adornamento, creio que seja assim a pronúncia, dos grandes temas do desenvolvimento econômico. A questão da democracia era, até então, secundária no PT, dado o horizonte revolucionário e, portanto, antidemocracia burguesa aceito por parte dos militantes de sua liderança. Antidemocracia burguesa, entre aspas. Coube ao PSDB recolher a herança democratizadora do antigo MDB e renová-la. Página 133. Ao longo da Constituinte, alguns dos parlamentares que fundaram o PSDB já manifestavam inconformismo com a polaridade entre o conservadorismo tradicional misturado com certa visão liberal em economia que caracterizou o centrão e o nacional-estatismo, da visão desenvolvimentista dos setores democráticos, fortemente inclinadas ao intervencionismo econômico e ao corporativismo. Esses constituintes sentiam-se emparedados e desconfortáveis com tais posições, por não terem modo de expressar uma visão que fosse ao mesmo tempo progressista e não estatizante. Não desejavam ser confundidos com o centrão. Partindo dessas inquietações, o PSDB abriu novos caminhos para a política de esquerda e vem agregando a seu redor segmentos significativos da sociedade. Página 134. No caso do PSDB. De competência técnico-gerencial, seus quadros são, em geral, universitários com boa formação profissional. O estilo PT.
mais obreiro-sindicalista, com uma ostensiva retórica moralista. O PT se caracteriza também por uma conduta administrativa marcada por um assembleísmo de inspiração católico-popular ou esquerdista revolucionário. E não menos importante, por uma tendência ao aparelhamento do Estado por militantes, dando frequentemente primazia à militância partidária em prejuízo da competência técnico-profissional. PSDB. Ocorre uma convergência entre o liberalismo social, não economicista, que respeita os direitos da pessoa humana, mas não se esquece dos direitos sociais, e a tradição esquerdista de crítica ao mercado, sem o desejo de substituí-lo pela ação das burocracias estatais. Página 135. No caso das economias emergentes, contudo, demanda-se maior ação do Estado. E aqui se abre uma grande discussão quando ele diz que as economias emergentes demanda-se maior ação do Estado. Realmente, né, nos casos mais extremos de combate à pobreza, tal, mais uma ação social, programas sociais, mas aí vem aquela outra questão, até quando nesses combates, né, essa ajuda do Estado para com problemas tão emergentes. E até se o objetivo é eliminar a pobreza, erradicar certos problemas tão domésticos, a fim de que essas pessoas não precisem mais de ajudas emergentes do Estado. Página 140. Conheci Sérgio Mota por intermédio de Serra. Integrara ao Grupo Católico de Esquerda Ação Popular, o AP. Empregava em sua empresa todos os perseguidos políticos que podia, né? Isso era uma espécie de Oscar Schindler, não sei. Até mesmo como uma ex-companheira de Carlos Marighella. Na minha opinião, a diferença de Oscar Schindler para o Sérgio Mota, nesse sentido de empregar ex-perseguidos, é que Oscar Schindler ele empregava pessoas realmente inofensivas, né, que sofreram preconceito, xenofobia, e sofreram aí toda uma perseguição barata, sem justificativa do regime nazista. Já esses aqui, não sendo desumano, que não mereciam passar pelo que passou, mas olhando por outro lado, eram pessoas que estavam tentando bater de frente, usando da força, usando das armas, da bala, do sequestro, do assalto, né, de morte, de justiçamento entre eles, de matar policiais, que foram esses tidos como perseguidos aqui, né, que o Sérgio Mota os protegia, que são os guerrilheiros de esquerda, né, estavam querendo derrubar um regime para implantar outro regime autoritário. Página 146. Na página 146, aqui só para dar mais uma mexida no nosso vídeo, né, mais uma agitada, ou porque não uma repercussãozinha, né, talvez um erro ortográfico do livro aqui, a descobrir se essa palavra realmente existe no nosso vocabulário, que é intransponíveis, talvez um erro ortográfico, aí que não sei. Vocês deixem nos seus comentários se a palavra intransponíveis realmente existe. Página 157. Aqui ele fala sobre as privatizações ocorridas tanto no governo de Itamar como no seu governo. Na verdade, uma algeriza ao sistema capitalista por parte de pessoas que jamais foram socialistas e que, no fundo, mesmo sem o saber, em certos casos, são patrimonialistas ou estatistas. Cansei de ouvir falar em vender o patrimônio público a preço de banana. Aqui ele faz um comentário em cima desses falsos socialistas, né? Aquela coisa que é clichê que nós sabemos, né? Que pessoas que criticam os mercados, criticam o capitalismo, mas adoram viver desse sistema para si, eles querem, né? Página 158. No caso da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional,
Estabelecida em 1941 por Getúlio Vargas, restava o valor simbólico de ter sido pioneira na industrialização brasileira. Ocorre, porém, que a diversificação da produção de aço no Brasil, a existência de vários grupos nacionais e estrangeiros operando no setor, e ao lado disso, o endividamento crescente das empresas públicas nessa área, obrigando os contribuintes a arcarem com os custos da má gestão, aconselhavam a privatização. Aí basta ver que depois da privatização, a CSN tornou-se a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo. É a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, que foi lá fundada durante o governo de Getúlio Vargas. Aqui ele fala o que nós vemos hoje muitos falarem, que só restava aqui mesmo o valor simbólico dessa empresa. Mas era uma empresa que não gerava receita e só dava prejuízo. E as pessoas se utilizam, né, os defensores, os contra a privatização, defendem essa retórica simbolista, né, tal, e como fazem com a Petrobras hoje, ou tantas outras empresas estatais, os Correios, né, tem um valor simbólico. Sim, mas valor simbólico não paga as contas, não gera receita, não gera riquezas, né, só dá prejuízo. Então tem que saber separar essas questões aí que realmente impactam na vida financeira das pessoas, no nosso desenvolvimento. Página 159, ainda sobre privatização. A Igreja Católica revelou-se por intermédio da CNBB crítica pertinaz dessa matéria, que de religioso tem muito pouco. Página 185, sobre candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Ainda voltando sobre esse assunto. O PSDB buscava contatos com o PT para uma eventual aliança. Na eleição anterior, estivéramos juntos, no segundo turno, com os principais nomes do PSDB apoiando Lula contra Collor. No ano de 89, Fernando Henrique, o PSDB, Lula e o PT estavam juntos aí no segundo turno contra Collor. Página 208. No dia 11 de julho de 1994, candidato, eu participava de um comício em Santa Maria da Vitória, no sertão da Bahia. Naquele dia percebi que ganharia as eleições. Na praça, o povo com notas de R$1 nas mãos pedia que eu as autografasse. Mais um pouco para a direita. Mais um pouco cai na extrema-direita. Devagar, sempre bem. Meu povo de Santa Maria da Vitória, povo do oeste da Bahia, em primeiro lugar, antes mesmo de agradecer as nossas lideranças políticas, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer a esse povo bom da Bahia, a esse povo sincero, trabalhador, que neste sol escaldante, neste sol de verão, está aqui com sua presença para dar força de verdade àquilo que disse o governador Antônio Carlos Magalhães. Uma só visita e a Bahia inteira viu que a vitória é nossa, aqui mesmo em Santa Maria da Vitória. É graças a esse povo, governador, a esse povo bom, que ao eu chegar aqui, quantas mãos me saudando, e ainda agora, num sinal de respeito ao Brasil, a nova moeda do Brasil. Um dos milhares que estão aqui oferece a mim, um ex-ministro da Fazenda, uma moeda. Quando no Brasil alguém oferecia moeda a alguém? Nunca. Isso é novo. O povo sabe que essa moeda é para acabar com a miséria do povo, é para dar valor ao trabalho do povo e não é para fazer demagogia, nem corrupção, nem comprar ninguém. Esse é o novo Brasil. Meu adversário eleitoral, Lula, era um símbolo em si, migrante pobre de origem, reivindicando o mando supremo do Brasil. Não precisava de símbolos. Eu, sem que o tivesse feito para isso, criei um símbolo e venci. Página 232. Governo de coalizão não é estelionato eleitoral. É o que nós estamos vendo hoje aí, né? Estelionato eleitoral, né?
o nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro, hoje já saltando para 2022, né? Muitos apoiadores estão justificando as alianças de Bolsonaro com o Centrão, porque dizem que o governo não governa sem coalizão, sem alianças. Mas aqui, como o ex-presidente registrou, o governo de coalizão não é estelionato eleitoral. Até que ponto vai você fazer promessas de campanha, criticar certos grupos, né, adversários, e mais tarde você se aliar a eles? Seria o que? Estelionato eleitoral mesmo? Página 251. Sobre a proposta de Fernando Henrique Cardoso ir para o Itamaraty no governo de Collor. Abre aspas. Não tem cabimento. Trabalhei para Mário Covas no primeiro turno e nós tucanos subimos no palanque de Lula no segundo, justamente contra Collor. Página 255. Fernando Henrique em um jantar com alguns militares e outras personalidades. Aí. Abre aspas. Disse então que pretendia promover reparações no caso das pessoas mortas, desaparecidas, torturadas ou presas de forma ilegal durante o regime militar. Expliquei que não se tratava de uma questão política, mas de direitos humanos. Narrei-lhes a própria experiência pessoal de minha breve e nem por isso menos marcante prisão pelo DOI-CODE em 1975. Página 256. Descrevi-lhes as tentativas de intimidação e grosserias que me foram dirigidas, já sem o capuz que me haviam colocado para levar-me aos porões da rua Tutóia, situada no bairro ironicamente denominado de Paraíso, em São Paulo. Contei-lhes que, tal como um delinquente, fotografaram-me com algum número, talvez uma data, para me identificar. A foto deve existir em algum arquivo dessa época. Jamais me preocupei, mesmo com o presidente, em procurá-la. O que vale igualmente para eventuais dossiês que existem a meu respeito. E voltando aqui, né, sobre essa conversa que ele teve com os generais, falando em reparações às vítimas da ditadura, os perseguidos, os desaparecidos, houve essa comissão da verdade aí, né, comissão da verdade, entre aspas, aqui já é minha opinião, já no governo Dilma, acho que não sei se foi em meados de 2011, onde eles fizeram tão somente foram seletivos, escolheram pessoas do seu grupo ideológico, dos seus companheiros que sofreram nas mãos dos militares, colocaram essas pessoas num pedestal de vítima, que realmente sofreram, sim, perseguição, tortura, alguns foram mortos, mas do outro lado lá de quem sofreu nessa guerra travada entre terroristas de esquerda e os militares, não colocaram também as vítimas do outro lado, que deveriam ter algum tipo de reparação em caso de pessoas até inocentes, né? Como no caso de inocentes que foram vítimas em atentado em aeroporto, né? Guardas de banco, segurança, né? Que a gente vê até nesses filmes romantizados aí, esse filme do Lamarca, onde ele orgulhosamente mata lá um guarda que está protegendo um banco lá pela rua, na frente do banco, não sei se foi dentro do banco a cena ou foi fora, mas enfim, essas pessoas aí não mereciam algum reparo. Não estou falando nem de agentes do Estado, não é isso, estou falando de pessoas que estavam fora dessa guerra aí, né, entre esses encabeçadores. Página 257, abre aspas. Os ministros comunicados de minha intenção de criar comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos e de iniciar um processo de reparação aos atingidos pelo regime militar, não opinaram, já que era a decisão tomada por seu chefe, mas receberam-na com naturalidade. Página 259. Também para o Ministério da Cultura, procedi a uma escolha pessoal. O professor Francisco Verfort, antigo aluno e meu colaborador na USP e na CEPAL, meu amigo e que, mesmo tendo sido secretário-geral do PT e assessor internacional do partido,
se dispunha a trabalhar comigo. Então, ou seja, um ex-secretário-geral do PT foi aí o ministro da Cultura do governo de Fernando Henrique Cardoso. Página 277. A privatização das teles eliminou a pepineira, né, entre aspas, que eram mais de 100 diretorias anteriormente preenchidas por critérios político-partidários. Esses cargos aí comissionados, enfim, esses cargos políticos que tanto enferrujam as engrenagens desse país. Isso vale para os âmbitos municipais, estaduais também, onde colocam pessoas só porque é amigo do rei, lá, amigo do prefeito, do governador, do presidente, para ocuparem cargos e a qualidade dos serviços ficam de lado. A privatização de um lado e a profissionalização da máquina pública do outro não a tornaram imune às influências partidárias, mas limitaram o efeito deletério do clientelismo, do aparelhamento e da corrupção que anda junto com eles. Página 283. Jungmann, além de muito trabalhador, ademais era afiliado ao PPS, sucessor do antigo Partido Comunista. Raul Jungmann, né, que até recentemente foi ministro aí do governo Temer, uma figura conhecida nos dias de hoje, foi ministro do Desenvolvimento Agrário e ministro extraordinário da Política Fundiária do governo FHC. Jungmann, o Raul Jungmann, que era afiliado ao PPS, o antigo Partido Comunista. Página 303. Vale lembrar que no ano seguinte, Jorge Viana, do PT, abre parênteses, posterior ao escândalo da compra de votos da reeleição, fecha parênteses, com o apoio do PSDB, ganhou a eleição para governador do Acre, em novembro de 2000. Ele denunciou a participação de Narciso Mendes e do deputado federal José Alexandro, do Partido Social Liberal, PSL, num plano para matá-lo. O plano envolveria o ex-deputado Hildebrando Pascoal, aquele da motosserra, o temido, caçado e cumprido pena desde 1992 por homicídio e narcotráfico. Se houve compra de votos, ela se deu no plano regional, envolvendo personagens e práticas da velha política que o PSDB, com respaldo de meu governo, ajudou o PT a derrotar no Acre. Aqui sobre o escândalo da compra de votos no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele justifica da seguinte maneira: não era só Fernando Henrique que era interessado nessa proposta dessa emenda da reeleição. Os governadores também estavam interessados, os prefeitos, né? Todos esses do executivo estariam interessados, até porque eles iriam concorrer mais uma vez à reeleição. Então, o que o Fernando Henrique insinua é que talvez quem tenha abrido as malas para comprar votos desses deputados foram esses supostos prefeitos e governadores, né, para que eles pudessem se reeleger depois. Mas isso vai ter muito assunto sobre esse tema, sobre essa compra de votos para a reeleição aqui. Surgiu outro escândalo, denúncias de militantes do PT contra Lula, como se ele estivesse comprometido com manobras menos claras para a obtenção de contratos em prefeituras controladas pelo partido. Como presidente, dei logo declarações de que o acusavam sem provas e manifestei testemunho de apreço. Aqui um de vários momentos em que Fernando Henrique sai em defesa de Lula. E retomando aqui as gravações, depois de alguns dias de interrupção, vamos à página 304. Ainda sobre o PT. Esse partido se negou sempre a dialogar. Ainda em maio, tentei conversar com o próprio Lula, que ironizou o convite, e sobretudo a votar a favor do que quer que fosse, não só em matéria de reformas, como de medidas que beneficiariam, por exemplo, a educação, como quando se propuseram contra o Fundef. Página 309. Aqui na página 309 também merece atenção, se trata de um movimento aqui, um encontro que dissidentes do MR8, aquele grupo armado que se confrontaram com os militares lá no regime militar, eles organizaram uma convenção e convidaram o ex-presidente Itamar Franco. E sobre esse convite que eles fizeram a Itamar, vejamos aqui o que é que o Fernando Henrique achou.
Página 309. Tranquilizaram-me, assegurando que o grupo mais turbulento do partido, o MR8, controlado pelo ex-governador Orestes Quercia, meu adversário, apoiava Itamar. Mandei recado a Itamar para que tomasse cuidado. Talvez ele não devesse comparecer à convenção. Ponderei, pois apesar de meus esforços junto aos ministros do PMDB, não considerava haver garantias de que o MR8 abandonaria as técnicas de violência verbal e física que o caracterizavam e haveria revide. Página 321. Escolhi o deputado José Sarney Filho, do PFL Maranhão, para o Ministério do Meio Ambiente, depois de cogitar a nomeação do compositor e cantor Gilberto Gil. Página 326. Finalmente coloquei Aloísio Nunes Ferreira na coordenação política. E aqui merece atenção também a esse Aloísio Nunes Ferreira, né, que ele tem um passado aqui que merece aqui uma atenção. E vejamos quem foi o Aloísio Nunes Ferreira na sua vida pregressa. Aloísio Nunes Ferreira, ex-senador, ex-candidato a vice de Aécio Neves, era do Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi integrante da Ação Libertadora Nacional, ALN, organização guerrilheira liderada por Carlos Marighella. Durante muito tempo, foi motorista e guarda-costas de Marighella. As ações da Aliança Libertadora Nacional incluíram assaltos para angariar fundos que sustentariam a resistência armada. Aloísio assumiu na clandestinidade o pseudônimo Mateus. Em agosto de 1968, Aloísio Nunes participou de assalto ao pagador da antiga estrada de ferro Santos-Jundiaí. Aloísio Nunes foi o motorista do carro no qual os assaltantes fugiram do local com os malotes que continham 108 milhões de cruzeiros novos. Em outubro do mesmo ano, participou do assalto ao carro pagador da Massey Ferguson, interceptando o veículo na Praça Benedito Calixto, no bairro paulistano de Pinheiros. Foi enviado a Paris por Marighella por já ter sofrido um processo penal em que já havia um pedido de prisão preventiva e com a possibilidade de que o descobrissem algo sobre suas ações armadas. Foi posteriormente identificado como guerrilheiro e condenado com base na extinta Lei de Segurança Nacional. Pretendia realizar um treinamento de guerrilha em Cuba, mas a gravidez de sua mulher o fez desistir. Tornou-se representante da Ação Libertadora Nacional no exterior e coordenou as ligações desta com movimentos de esquerda de todo o mundo. Filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1971 e negociou com o presidente Boumediene da Argélia para que brasileiros recebessem treinamento militar de guerrilha naquele país. Pôde finalmente, em 1979, regressar ao Brasil devido à promulgação de lei de anistia, a qual beneficiou todos que cometeram crimes políticos de qualquer tipo, assim como aqueles que torturaram e mataram em nome da repressão durante os anos anteriores da ditadura militar. Página 349. Greve dos petroleiros. Na questão de fundo, embora os petroleiros estivessem em luta aberta contra a privatização da Petrobras, ela nunca esteve em causa. O que eu viria a propor, com o apoio da diretoria da empresa, foi o que chamei de flexibilização do monopólio. Isto é, que outras empresas igualmente pudessem atuar em toda a indústria do petróleo, concorrendo com a estatal, o que levaria a atuar mais como empresa e menos como repartição pública. 00:40, pouco depois da troca de turno entre os funcionários que fazem a manutenção dos equipamentos, chega o Exército. 450 homens entram na refinaria de Araucária.
A ocupação da refinaria foi feita pela frente e pelos fundos. Pelo menos 40 caminhões trouxeram soldados do Exército para ocupar a refinaria da Petrobras em Araucária. A Polícia Militar participa da ocupação, dando segurança na parte de fora. Pela manhã, uns poucos grevistas tentam impedir a entrada do pessoal administrativo. Os ônibus passam e o tumulto é controlado facilmente. Durante todo o dia, houve muita movimentação dentro da refinaria tomada. Caminhões corriam para garantir a volta ao trabalho e a produção. Eu conversei com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que não quis ser identificado, mas diz que acha muito difícil que o TST mude de ideia sobre a greve dos petroleiros. Ele considera o movimento abusivo e anarquista e diz que a categoria já deveria ter voltado ao trabalho aceitando as regras do jogo. A falta de gás para a produção e obriga empresas a darem férias coletivas. O tribunal vai analisar recurso dos petroleiros. Eles pedem a revisão da última sentença que considerou a greve abusiva. E segundo essa sentença, cada sindicato de petroleiro deveria estar pagando hoje uma multa de R$100 mil por dia de paralisação. Mas como houve recurso, essa multa, por enquanto, não está sendo cobrada. 21 dias de greve e confronto e até agora ninguém ganhou nada. Perdem os petroleiros, a Petrobras, o consumidor e a nação. O corte do gás para as indústrias afeta as exportações brasileiras e, mais do que isso, afeta o emprego de outros trabalhadores. A greve dos petroleiros se insurgiu contra a Justiça do Trabalho, contra o Executivo e contra o Legislativo, que está aprovando as reformas contra as quais a greve começou. Mas o maior problema não é com os três poderes, é com o maior dos poderes, o povo, que agora está encontrando tempo nas filas de gás para pensar sobre os monopólios. O Ministério de Minas e Energia informou que amanhã 10.300 petroleiros que não trabalharam durante a greve vão receber o contra-cheque zerado, sem nenhum centavo do salário. Em Brasília, os presidentes da Central Única dos Trabalhadores e da Federação dos Petroleiros disseram que 45 mil funcionários da Petrobras continuam em greve. Eles criticaram a entrada do Exército nas refinarias. Estão lá única e exclusivamente numa demonstração de força, tentando arrefecer os ânimos da categoria petroleira. Isso não vai acontecer. Esse não é o método de quem quer acabar com a greve. Você acaba com a greve com negociação. Em São Paulo, a força sindical tem outra posição. Então, o nosso apelo é para que os petroleiros voltem ao trabalho, produzam gás para a população, gasolina para a população e voltem a negociar com o governo. Nós até vamos ajudar a abrir a negociação, mas tem que ser uma negociação reivindicatória e não política com o governo. Hoje à tarde, num pronunciamento pela TV, o ministro de Minas e Energia, Raimundo Brito, explicou por que o governo mandou o Exército para as refinarias. As tropas do Exército foram chamadas apenas para assegurar que o retorno dos trabalhadores ocorra sem incidentes. A volta desses petroleiros ao trabalho é uma demonstração de bom senso, responsabilidade e de respeito à lei. Não é possível que toda uma população continue refém de uma categoria que resolveu fazer uma greve contra o fim dos monopólios. Pergunte a quem está carregando bujões de gás nas costas ou está sem gás, sem gasolina, o que essa pessoa acha da greve e o que ela acha agora do monopólio da Petrobras. Comerciantes e donos de postos de gasolina cobram dos petroleiros indenização pelos prejuízos da greve. Eu reconheci a eficiência da Petrobras, mas amarrada às regras do setor público em áreas como licitações para compra de material, sem contar o grau de corporativismo de seus funcionários. Continuava, como continuo, achando que a Petrobras deve ser controlada majoritariamente pelo Estado, mas ela e o país se beneficiam com a concorrência. E vocês concordam que, havendo mais concorrência e não ficando só nós dependendo da Petrobras, será que com mais opções de mercado aí, teríamos mais um melhor preço nos combustíveis, enfim? Página 367, sobre privatização de bancos. O governador do Rio, Marcelo Alencar, do PSDB, compreendeu logo a importância da privatização do Banerj. O processo transcorreu calmamente nos marcos do programa de
incentivo à redução do setor público estatal na atividade bancária, PROES. As tratativas com São Paulo, ao contrário, foram longas e difíceis. Resultado, terminamos por federalizar o Banespa como primeira etapa, realizar um acerto de contas com São Paulo. E só muito mais tarde, em novembro de 2000, 6 anos depois da intervenção, conseguimos privatizá-lo, aliás, por excelente preço. O grupo espanhol Santander pagou nada menos que 281% de ágio em relação ao valor mínimo estabelecido, que era de 1,8 bilhão de reais, para comprar 60% do capital voltante do banco. Página 371. Aqui ele explica, né, como é que o que é que ele via e o que é que ele achava quando chamavam seu governo de neoliberal. Por tais razões, sempre encarei como uma ideia fora do lugar qualificar de neoliberal meu governo. Na verdade, em vez de abrir, entre aspas, a economia, acabei em bom grau por fechá-la, com aumento de tarifas e dei sustentação à modernização da indústria nacional, não porque quisesse evitar a abertura necessária, mas para que o real depreciado não levasse ao desmantelamento de alguns setores industriais, como se chegou a temer. Naquela época era visto como de forma depreciadora se você chamasse algum governo de neoliberal aqui no Brasil, né? As pessoas era um charme, era elegante, você era tido como um bom samaritano se você fosse mais à esquerda, e neoliberal algo que fosse mais demonizado. Então isso aí depois de 2014, depois da quebradeira a quebradeira que o país veio a se enfrentar, a esquerda assim aí passou a ser o vilão, e as ideias liberais assim vieram como uma proposta mais reformuladora, mais construtiva, que pudesse recuperar o país. Página 376. O general Oswaldo Gomes, representante do Exército na comissão especial que criei no Ministério da Justiça sobre o assunto que julgava os pedidos de reparação às vítimas da ditadura, ameaçava renunciar se concedesse indenização à família do ex-guerrilheiro Carlos Lamarca. Alegava que o ex-capitão morrera de armas nas mãos e não em prisões sob responsabilidade do Estado. Além do que, argumentava, a família de Lamarca já recebia pensão mensal do Exército. Seria um absurdo mesmo se ainda indenizasse. Página 416. Eu pensava comigo e gravei. Essa coisa de livre mercado, país subdesenvolvido como ainda é o Brasil, com essa mentalidade de que é preciso ter as amarras do Estado, é complicada. Página 427. Do nosso lado, Malan, Amaurei Baia, Pedro Parente e Armínio Fraga passaram a formular sob minhas vistas o que veio a ser depois uma nova política macroeconômica que continuou sendo seguida no governo Lula, baseada em 3 pontos: câmbio flutuante, metas de superávit primário e metas de inflação. Página 428. Aqui se trata de Armínio Fraga sendo sabatinado no Senado para ser aprovado para o Banco Central. Segue FH. Enquanto isso, sabatinado no Senado, Armínio reagiu com serenidade e altivez. Eu recomendara que Armínio agisse com prudência e firmeza. Registrei para mim mesmo ao gravador o que lhe dissera. Aqui ele se dirigindo a Armínio. Mas não se esqueça também o seguinte: o Brasil não gosta de sistema capitalista. Os congressistas não gostam do capitalismo. Os jornalistas não gostam do capitalismo. Os universitários não gostam do capitalismo. E no capitalismo tem horror aos bancos, ao sistema financeiro e aos especuladores. Então, o ponto fraco vai ser sua relação com os Soros.
Eles não sabem que não gostam do sistema capitalista, mas não gostam. Gostam do Estado, gostam de intervenção, do controle do câmbio. O que puder ser conservador é melhor do que ser liberal. Aqui já fechando aspas. Essa é uma dificuldade imensa que temos, porque estamos propondo a integração do Brasil ao sistema internacional. Eles não gostam nem do capitalismo nacional, quanto mais do internacional. Desconfiam de nossa ligação com o sistema internacional. O ideal, o pressuposto que está por trás das cabeças é um regime não capitalista e isolado, com Estado forte e bem-estar social amplo. Isso tudo é utópico, as pessoas não têm consciência. Um governo que se propõe a fazer a integração do Brasil à nova divisão internacional do trabalho é visto como neoliberal. Isso é xingamento, como eu acabei de falar. E quer dizer, na prática, que o governo tem distância ou ojeriza ao social. Mesmo que se mostre por A mais B, que meu governo foi o que mais realizou pelo social, não adianta, porque também foi o que mais fez pela integração do Brasil ao sistema mundial, e isto não é bem visto aqui. Página 431. Os ventos do mundo sopravam para a direita. Aos poucos, se tornava claro que uma coisa era negociar com o FMI durante o governo Clinton, outra no governo Bush. Embora em relação ao Brasil o tratamento tivesse sido sempre correto. Página 433. Recordei que quando eu era ministro da Fazenda, o deputado José Disseu, de São Paulo, e presidente do PT, aceitou o convite para tomar café da manhã em meu apartamento de Brasília e abordou a necessidade de uma aliança entre as pessoas honestas para fazer frente à onda de corrupção vigente. Era a época da CPI dos anões do orçamento. Talvez fosse possível retomar esse caminho. Eu não sabia ainda quanto o PT havia mudado, tanto no sentido de ter uma visão mais realista da política econômica, como de se adaptar com facilidade às circunstâncias para obter o que mais queriam seus dirigentes: poder. Começavam antecipadamente os efeitos do slogan do publicitário Duda Mendonça, o novo ideólogo da campanha Lulinha, Paz e Amor. Página 434. Há instâncias de Pedro Parente, então ministro-chefe da Casa Civil, e de Armínio Fraga, preocupados com o desajuizado dos mercados, procuramos líderes do PT, como o deputado Aloísio Mercadante, de São Paulo, para mostrar o emperramento da rolagem dos títulos da dívida interna, ocasionado por cada declaração mais irresponsável dos candidatos. Mercadante, em declarações à imprensa, não deixou de aproveitar o encontro com Armínio para dar a impressão de que o governo estava pedindo água. Ciro Gomes, candidato da coligação PPS-PDT-PTB, me parecia caso perdido. Tinha a pretensão de conhecer economia e proferia incessantemente declarações megalômanas. Ainda em maio, numa breve viagem oficial à Espanha e à Itália, muito me impressionou a má vontade que encontrei àquela altura entre empresários, políticos, jornalistas, influentes e até em setores do Vaticano em relação a uma possível presidência de Lula. Página 435, sobre a eleição de 2002. Em discussões com Malan, nossa conclusão era de que havia boa dose de pretexto e especulação nos mercados, mais usando que temendo a vitória de Lula para obter condições mais vantajosas. Mesmo porque Lula fizera um discurso beijando a cruz, o sapo começava, como na fábula, a virar príncipe. E só lembrando também daquela carta aos mercados que Lula fez para que pudesse ganhar a confiança dos mesmos. Página 436. Em Santo André, São Paulo, foi sequestrado e depois assassinado no início do ano o prefeito Celso Daniel, coordenador da equipe que trabalhava no plano de governo Lula. O PT ligou o caso ao assassinato do prefeito petista de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, ocorrido no ano anterior, criando a sensação de que haveria uma ação orquestrada contra seus líderes. Um tempo depois, novos protestos.
O telefonema de Lula teria sido objeto de escuta. Por mais que procurasse me informar, nunca me veio qualquer comprovação disso. Houve sim escuta autorizada pela Justiça na investigação do caso Celso Daniel e uma denúncia do Ministério Público Paulista sobre pagamento de propina ao PT por concessionários de ônibus da região. Página 440. Aqui se trata da liberação que o FMI fez, né, de dinheiro para o Brasil, e durante esse período estava por acontecer as eleições, né, as eleições presidenciais, e o FMI pediu que todos os candidatos envolvidos, né, se comprometessem a cumprir o trato, o acordo aí que Fernando Henrique estava fazendo com o Fundo Monetário Internacional. E aí, diante das eleições que estavam por vir, o FMI queria que todos os candidatos ali, quem viesse a ganhar, né, cumprisse aí com esse acordo. Na noite do mesmo domingo, dia 4, em que troquei o telefonema com Collor, houve um debate entre os candidatos. Acompanhei com grande interesse o que disseram pela TV. Nada comprometedor. Serra teve boa performance. Lula estava em plena fase de agregar apoios, viessem de onde fosse, para vencer as eleições. Ciro Gomes, embora arrogante, viu-se muito apertado por Serra. Garotinho falava mais para o povo humilde. O FMI parecia preparar um pacote de 25 bilhões de dólares para facilitar a transição brasileira. Concordavam com os 3,75% de superávit primário, desde que se estendessem por 3 ou 4 anos mais. Combinamos que Malan falaria com Serra, Armínio com Ciro e eu com José Disseu. Optei por José Disseu, em sua condição de presidente do PT, por entender inconveniente e um tanto indelicado convocar Lula, que liderava as pesquisas de intenção de votos. Isso aqui, né, a conversa que o Fernando Henrique elaborou para que todos os candidatos se comprometessem com o FMI. Disseu estava tão convencido quanto da importância e da necessidade do acordo. Nessa ocasião, ele se mostrava temeroso com subida de Ciro nas pesquisas e imaginava que uma parte do PSDB pudesse apoiar Lula, eu inclusive. Disse-lhe continuar convicto de que Serra iria para o segundo turno e que eu continuava empenhado na vitória do candidato do meu partido. Ele sabia disso, obviamente. Não escondi, no entanto, que me parecia que Ciro era imprevisível, juntava os ressentidos com meu governo e não tinha maiores compromissos com uma determinada linha ou com partidos. Aqui já, né, a clara desconfiança que o Fernando Henrique tinha do Ciro. E ainda sobre esse assunto, vai uma tensão muito grande aqui. Aqui segue o Fernando Henrique. Entre ele, Ciro, e Lula, opinei como mudam as coisas. Lula daria mais segurança para o futuro do país. Então não preciso nem comentar mais nada. Página 442, que é sobre encontros que Fernando Henrique teve com Lula, Ciro e Garotinho para tratar aqui do assunto do FMI. Lula entrou sorridente, me cumprimentou como amigo, referiu-se ao encontro casual que tivera dias antes com meu filho, Paulo Henrique. Recordou sua estada nos anos 1980 com a família na casa de praia em Pinsinguaba, no litoral paulista, que minha família manteve até 1986. Pediu para falar sós comigo. Todos cumpriram o prometido nas declarações públicas ou nos documentos que entregaram à mídia. Página 443. A certa altura, mas de forma afável e bem-humorada, Lula me perguntou: quem você acha que vai ganhar? Respondi que ele tinha chance de vitória e que eu, da mesma maneira que dissera a Disseu, lutaria dentro dos limites éticos e legais por Serra. Se Serra não conseguisse ir para o segundo turno, atuaria como magistrado entre ele, Lula e Ciro, mas que tínhamos, nós dois, relações boas e garanti que se ele vencesse, não criaria qualquer tipo de obstáculo na transição, até por ser meu dever para com qualquer que fosse o eleito.
Página 444. Isso aqui já se trata de um acontecimento já depois de Lula eleito em 2002. Uma bela manhã, Lula, que como presidente eleito já se instalara na Granja do Torto, telefonou-me e disse: o presidente do Banco Central vai ser Tucano, seu amigo. Explicou que seria Meirelles. Em seguida, passou o telefone ao próprio recém-convidado para dirigir o Banco Central. Felicitei-o, mas lembrei: você terá de renunciar ao mandato e se afastar do PSDB. Isso porque Meirelles tinha acabado de se eleger deputado federal por Goiás. Parecia-me evidente a resposta, não apenas pela posição técnica e neutra e, portanto, apartidária que o presidente do BC deve manter, como também pelo fato de que ele passaria a integrar um governo de um partido adversário do PSDB. Página 447. Segmentos da sociedade, os partidos de oposição com interesses eventualmente derrotados no Congresso, deslocam a controvérsia política para os tribunais. Os partidos de esquerda e alguns integrantes do Ministério Público, partidarizados, usaram e abusaram desse procedimento em meu período de governo. Eu sofrera no Ministério da Fazenda fortes pressões, tanto à esquerda quanto à direita, para não levar adiante a abertura da economia e continuar, entre aspas, protegendo a indústria nacional. O velho fantasma sentimental ideológico de que estamos cercados de, entre aspas, inimigos e somos grandes e fortes o suficiente para crescer isolados do mundo estava e ainda se mantém vivo. Perdêramos para os países asiáticos, nos anos 1970 e 1980, a corrida do crescimento econômico. Não queríamos ser meras plataformas de exportação, como se aqueles países se reduzissem a isso. Página 448. Outra de promover uma reestruturação do Estado, para permitir os avanços sociais e econômicos desejados. Não no sentido de se chegar ao Estado mínimo, entre aspas, dos neoliberais, mas tampouco para manter o Estado engurgitado. O refrão de setores das oposições foi o tempo todo o de que não havia um projeto nacional. Isso não era certo. Havia um projeto, só que muito diferente do ambicionado por eles. Não podendo mais proclamar que queriam implantar o socialismo, desde a crise simbolizada pela queda do Muro de Berlim e a adesão chinesa ao socialismo de mercado. Abre parêntese. Nem sequer o MST se afirma abertamente socialista e muito menos comunista. Fecha parêntese. As oposições de esquerda se aferraram ao antigo projeto nacional desenvolvimentista, na verdade ao nacional-estatismo. Esqueceram-se que tinham combatido esse projeto na época áurea de sua prevalência, seja o desenvolvimentismo de JK associado às multinacionais, seja com o estatismo do regime militar. Mesmo esse reviver do nacional-estatismo é pálido. Quase ninguém ousa mais dispensar, por exemplo, o capital estrangeiro, a participação dos conglomerados privados nas obras de infraestrutura, as parcerias governo-sociedade civil. Página 449. E jamais deram um braço a torcer para reconhecer que pusemos em marcha um outro projeto de país tão nacional quanto possível nas circunstâncias do mundo contemporâneo, tão antiburocrático quanto necessário e tão democrático e aberto aos controles da sociedade civil quanto desejável. Embora com a presença ativa do Estado. A cantilena da desnacionalização da indústria, do sentido supostamente antinacional e elitista das propostas do meu governo, permaneceu até que o governo Lula deu impulso, em certos casos maior, às diretrizes que vinham sendo implementadas no setor econômico-financeiro, retrocedendo, é verdade, nas políticas sociais que se tornaram centralizadoras e burocráticas, e na concepção do Estado, no qual passaram a pesar crescentemente os interesses clientelísticos e do aparelhamento da máquina pública pelos partidos pretendentes à hegemonia. Página 452.
O Estado, devido à crise fiscal, não dispunha de recursos para responder às crescentes necessidades de investimento exigidas pela melhoria e ampliação dos serviços de infraestrutura. O setor privado, sim, tinha recursos e podia gerir melhor esses serviços, desde que adequadamente regulados. Página 452. Enviamos ao Congresso, em meados de fevereiro de 1995, portanto, menos de 2 meses após o início do governo, uma série de propostas de emendas constitucional que viriam a ser básicas para a transformação da economia brasileira nos anos seguintes. Abria-se a exploração do gás natural aos capitais privados mediante concessão. Quebrava-se o monopólio estatal das telecomunicações, o que propiciaria, com a privatização bem-sucedida, a modernização e dramática ampliação dos sistemas de telefonia fixa e celular e de transmissão de dados. Permitia-se a navegação de cabotagem por navios de qualquer bandeira nas condições definidas em lei. E o que enfrentou maior resistência, propunha-se o que chamei de flexibilização do monopólio do petróleo, ou seja, sem privatizar a Petrobras, promover concorrência da estatal com outras empresas nacionais e estrangeiras, nas atividades de exploração, importação e refino. Voltou-se todo esse conjunto de mudanças com rapidez, com exceção da emenda sobre o petróleo. Pois a Petrobras, como é sabido, tornou-se há décadas uma espécie de símbolo de emancipação nacional. Aí aqui ele segue falando sobre a flexibilização. Além do mais, acreditava que ela seria um instrumento para obrigar a Petrobras, até então monopolista, a ser mais transparente, mostrando para a sociedade seus números e procedimentos, obscuros mesmo para o principal acionista, o Tesouro Nacional. Não custa lembrar que, por peculiaridades das empresas estatais brasileiras, a Petrobras não era propriamente exclusivamente estatal. Tinha ações negociadas em bolsas e acionistas privados. A presença do ente privado não constituía, portanto, algo tão insólito na vida da empresa, como davam a entender os defensores do monopólio. Então, pessoal, já concluindo essa primeira parte, como eu falei, ia ser um vídeo bastante complexo, né, dada a quantidade de material que nós estamos vendo aqui, né, baseado no livro do Fernando Henrique Cardoso. Então, para que vocês possam acompanhar a segunda parte, que eu irei publicar em breve, se inscrevam no canal aí, fiquem atentos, que dentro em breve nós estaremos concluindo e tirando uma conclusão aí, né, sobre toda essa vida política do Fernando Henrique Cardoso e a relação dele com essas ideologias aí, que é o centro de nossa discussão. Muito obrigado, se inscrevam e até a segunda parte aí desse vídeo.